Muito obrigada, José Apolinário, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Tu foste deputado europeu, hoje és presidente da região do Algarve. Seguramente, quando passaste aqui pelo Parlamento Europeu, ouviste muitas vezes falar da Europa das regiões. Hoje que és presidente de uma região, este conceito de Europa das regiões, como é que tu o vês, estando hoje do outro lado, do lado da região? Bem, muito obrigado por este convite. Eu vejo que a necessidade de levar as políticas europeias em termos de a sua operacionalização e os seus indicadores à escala regional e à escala local, com políticas de proximidade, é absolutamente essencial para uma melhor utilização dos fundos europeus dentro dos princípios da subsidiariedade e no quadro dos acordos de parceria. É verdade que Portugal tem uma situação cada vez mais minoritária no contexto europeu, em que não tem, com exceção ilegítima das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, no continente tem umas estruturas em termos da CCDR que não evoluíram ainda para uma lógica de autarquia regional que estava previsto no quadro constitucional. Somos, aliás, dos poucos Estados-membros que assim estão ainda nesta figura híbrida. Houve um esforço de legitimação e de aproximação entre os presidentes das CCDRs com as autarquias. Agora, não faço notar que a necessidade de capacitar as regiões, a necessidade de articular as intervenções a partir das regiões com os municípios, é absolutamente crítico para uma boa execução da política de coesão. E onde é que colocas a Europa aí? Ou seja, evidentemente, a política de coesão, Portugal tem os seus planos regionais no quadro do acordo de parceria com a Comissão Europeia, mas a minha questão é, tu sentes que nesse acordo de parceria, no desenvolvimento do acordo de parceria, sente-se a presença da Europa? Sim. E quero sublinhar e relevar que neste acordo de parceria Portugal 2030 foram concedidas às regiões, aos atores do território, e no caso do continente, enfim, nos Açores e na Madeira, já tinha sido e tem sido uma prática regular. No caso do continente, foi concedida uma maior autonomia no diálogo entre as 5 CCDRs e a Comissão Europeia, naturalmente no quadro do acordo de parceria, mas quero relevar que quer na abordagem da concretização de projetos alinhados com os desafios da política de coesão, seja na transição digital, seja na transição climática, seja nas políticas de proximidade. Seja, por outro lado, nas escolhas em termos de competitividade e inovação, houve, em todo o processo de elaboração do Portugal 2030, uma grande disponibilidade e uma grande compreensão da parte da Comissão Europeia e, em particular, de toda a equipa que connosco negociou programas regionais, uma grande proatividade para procurar responder com os fundos europeus às necessidades das regiões. Seja ao nível das políticas de natureza mais de inclusão social das pessoas, seja na qualificação, na formação, no emprego, na inclusão social, portanto, nas políticas das pessoas. Pois era essa exatamente a minha questão seguinte, ou seja, e como é que esse financiamento chega às pessoas, como é que a Europa chega às pessoas a partir, digamos, do financiamento ao desenvolvimento das regiões? No caso das políticas públicas na área social, nós partimos dos indicadores no alinhamento de cada região com o Pilar Social Europeu dos Direitos Sociais, fazendo aqui uma triagem sobre um balanço do quadro da região, em termos de dados. Por exemplo, nós, no caso do Algarve, temos índices de abandono escolar superiores ao resto à média nacional. Do país.
Nós temos menos qualificações em termos de ensino superior digamos, o que é que isso levou? Levou a que, na negociação do programa regional, fossem direcionados os indicadores, aquilo que são os compromissos dos fundos europeus, mais para esta componente das qualificações, da inclusão social, da formação, portanto, com base naquilo que é a realidade do território, que embora Portugal seja um país relativamente pequeno no contexto europeu, em termos de dimensão territorial, atenção, que era este o quadro que eu quero clarificar, as realidades em cada uma das regiões não são exatamente as mesmas. Mas é isso que exatamente justifica que existam estes planos regionais, no sentido que cada região possa transpor as suas prioridades. Vamos lá ver. Se nós olharmos para aquilo que é a aplicação do modelo PRR versus o modelo de políticas dos programas regionais, o que acontece é que, no caso do modelo PRR, há uma concorrência entre territórios. Certo. Agora, não há capacitação de igual forma em todo o território. Isso é um ponto que quero sublinhar. Mas também o PRR tem objetivos diferentes do acordo de parceria. Eu sei. Mas a necessidade de haver maior capacitação nos territórios, nas regiões, e de levar digamos, a Europa e os fundos europeus junto das pessoas, é absolutamente crítico para manter um posicionamento muito favorável dos cidadãos em relação à Constituição Europeia. Ainda recentemente vi um Eurobarómetro em que, na questão se as políticas públicas do território devem ser tomadas a nível regional ou a nível local, há uma posição muito favorável da necessidade de que estas políticas de proximidade sejam definidas a nível regional e a nível local. Isso é algo que, na opinião pública europeia, é um dado adquirido. Aqui entre nós nem sempre tal acontece. E, portanto, a questão da capacitação das regiões é absolutamente chave, seja nas CCDRs, seja nas comunidades intermunicipais, para poder fazer coesão com os fundos, com as oportunidades de financiamento dos diferentes fontes de financiamento do Fundo Europeu. Mas é isso que nós estamos a falar, exatamente, voltando ao nosso tema inicial, onde estamos a discutir, é por isso que faz sentido existir a Europa das regiões, em que as regiões possam, efetivamente, designadamente num acordo de parceria, poder, digamos, orientar o seu financiamento para aquilo que são as prioridades das regiões, que no Algarve não são necessariamente as mesmas do Alentejo, ou da região centro ou da região norte. Perfeitamente de acordo, vamos lá ver. Nós, se olharmos para o PT 2020, e no quadro, o que é que nós tivemos, que nós fizemos aqui muitos investimentos na Fizeram área muita coisa e muita coisa muito interessante. Das infraestruturas de educação, das infraestruturas da cultura, de melhorar a capacidade das infraestruturas tecnológicas. Se fizermos um diagnóstico e um balanço, eu diria assim, precisamos reforçar mais financiamento na área das qualificações, da formação, da educação, da inclusão social, e por isso no PT 2030 reforçámos as verbas de Fundo Social Europeu no quadro do programa regional e fizemos escolhas reforçando estes eixos que estão mais alinhados com a necessidade de qualificar os recursos humanos da região. Por outro lado, temos um reforço de 300 milhões de euros adotado no Conselho Europeu em 2020. E com esse reforço nós estamos a mobilizar, quer para maior apoio às empresas, tendo em vista a diversificação económica, sendo certo que o turismo continuará a ser a nossa principal e primeira atividade económica, mas precisamos reforçar a diversificação da base económica, fazendo, porventura, do turismo, que o turismo seja o trator de outras, puxando por outras atividades económicas, e, por outro lado, apostando também muito na componente de sustentabilidade e mobilidade suave. Notar que nós, no PT 2030, no caso do Algarve, em 780 milhões de euros que estão diretamente alocados à região e geridos a partir da região, colocámos mais de 40%, 42% no objetivo 2 de sustentabilidade. Mas também há aqui escolhas que são necessárias. Por exemplo, nós, no quadro dos serviços de proximidade, articulando aquilo que são investimentos do programa regional com
enfim, candidaturas previsíveis no PRR. Queremos melhorar a rede de cuidados de saúde primários e, por exemplo, inscrevemos no programa regional, em articulação com o Governo e com grande aceitação imediata da parte da Comissão Europeia, a necessidade, do ponto de vista da decisão da discussão técnica que tivemos com os serviços da Comissão Europeia, a necessidade de reforçar as respostas em termos de prevenção e tratamento de oncologia. Só para dar uma ideia, a sul do país, portanto, quer no Alentejo, quer no Algarve, o nível de respostas em termos de equipamentos, nomeadamente sobre a prevenção sobre o cancro, é diferente, há uma desigualdade territorial comparando com outras regiões do país, nomeadamente com Lisboa e Valtejo, com o centro e com o norte, na área da prevenção e estruturas de tratamento na área do cancro. Mas vocês têm, aliás, já estás a dar um exemplo, também já tive a oportunidade de visitar, aliás, contigo, alguns dos projetos financiados pela União Europeia, mas vocês têm orientado grande parte do financiamento para as necessidades sociais, o reforço dos serviços públicos, os déficits em matéria de qualificação, de rede pública, de rede escolar pública, mas também ao nível, por exemplo, da inovação, no sentido de introduzir, quer na aquacultura, quer no mar, quer na pesca, dimensões que são dimensões que têm a ver com a transição climática e têm orientado muito também a inovação para esses domínios, pondo a Universidade do Algarve a colaborar com esses domínios, por exemplo, também aí tem havido, digamos, um financiamento, um apoio comunitário nessa matéria. Lá ver, dado a maior capacidade científica e técnica da Universidade, nós temos aqui uma forte componente de projetos na área do mar, do seu aproveitamento e dos recursos marítimos, e, portanto, temos aqui a sua inovação, nomeadamente em termos de todo o processo ligado com as microalgas, com os novos desafios relacionados com a alimentação do futuro. Mas eu diria que, além desses processos, desses investimentos tecnológicos e de financiamento de recursos humanos altamente qualificados, visando o surgimento de empresas e a competitividade nesta área da economia do mar, uma área da economia do mar sustentável, eu também destaco que, com a Faculdade de Medicina, com a Universidade do Algarve, nós temos procurado orientar os fundos para reforçar as respostas, quer na área científica e da universidade, quer na área das empresas, quer na área dos serviços públicos, na área da saúde, direcionando fundos europeus para novas estruturas. Por todos destaco o Centro de Simulação Clínica na Universidade do Algarve, que é uma estrutura de ponta em qualquer parte do mundo, mas também de reforço de equipamentos para a melhoria dos cuidados de saúde ao nível do hospital, dos hospitais. No caso, nós temos um centro hospitalar universitário que corresponde a estruturas hospitalares em 3 cidades, mas no sentido de ter equipamentos de ponta que têm depois um efeito que é a captação de recursos humanos altamente qualificados que ficam na região, porque é necessário assegurar o funcionamento desses serviços. E, por outro lado... E porque têm condições para continuar as suas investigações. As suas investigações e até o tratamento em relação aos doentes, quer dizer, por todos, se me pediu sempre um dos investimentos pequenos, mas que mais me agrada quando falo com as pessoas desta área da saúde. Nós financiamos com fundos europeus um equipamento, um angiógrafo que não tínhamos e, portanto, que faz com que diminuamos o número o número de vezes em que o helicóptero tem que levar as pessoas de emergência para Lisboa, porque não tínhamos esse equipamento na região. Portanto, é necessário articular este princípio das regiões, princípio da parceria, no quadro da adaptação ao quadro das regiões. Agora, eu compreendo que, ao nível europeu, se olhe para a necessidade de garantir maior capacitação, menos atomização dos investimentos, mais trabalho em rede, mais trabalho ao nível das comunidades intermunicipais, e esse quadro, digamos,
absolutamente crítico, que é garantir maiores sinergias e complementaridades entre as diferentes fontes de financiamento. E tu também tens projetos, o Algarve também tem projetos, que agora, a propósito dessa tua referência ao funcionamento das redes, o Algarve também tem projetos que funcionam em rede com projetos espanhóis, por exemplo, no sentido de valorizar a dimensão transfronteiriça. Sim. Nós aí temos procurado direcionar a cooperação, que no nosso caso se faz com a Andaluzia, para estes eixos de especialização inteligente, seja o mar, as novas áreas da alimentação, seja a saúde, seja os desafios da transição, das alterações climáticas, e por todos destaco um projeto designado por Silifo, que é um projeto de coordenação de meios no sentido de reforçar a capacidade instalada no território, quer na prevenção, quer no combate aos incêndios florestais, e que é um projeto desenvolvido em conjunto com as entidades da Proteção Civil Nacional, portanto Portugal, e com as representações da região, e com a Andaluzia. Mas também o projeto Atla Azul, que é um projeto dinamizado entre a Junta da Andaluzia, o Algarve, o Alentejo, e com várias entidades nacionais presentes, e que tem a ambição de trocar experiências, colocar as empresas a trabalhar em rede, coordenar políticas públicas para novos projetos do âmbito da economia azul. Aquilo que nós chamamos uma aliança azul, e que tem vindo a dar os seus passos na concertação de posições de projetos concretos em termos de economia azul, envolvendo o Andaluzia, o Algarve e o Alentejo. Muito obrigada, José Apolinário, por teres aceitado estar no podcast.